Receba nossos vídeos pelo WhatsApp, link do grupo fechado na descrição. No Novo Testamento, uma cortina de silêncio desce sobre a vida de Jesus após seus 12 anos, para erguer-se novamente apenas 18 anos mais tarde, na oportunidade em que ele recebe o batismo de João e começa a pregar às multidões. Ouvimos apenas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. Que os contemporâneos de um personagem tão extraordinário nada tenham encontrado digno de nota, desde a infância de Jesus até seus 30 anos, é por si só surpreendente. Entretanto, relatos notáveis existem, não na terra natal de Jesus, porém mais ao leste, onde ele passou a maior parte de seus anos desconhecidos. Registros preciosos encontram-se ocultos em um monastério tibetano. Eles se referem ao Santo Issá de Israel, em quem estava manifestada a alma do universo. Que dos 14 aos 28 anos ele permaneceu na Índia e regiões do Himalaia, entre santos, monges e sábios, que pregou sua mensagem naquela região e então retornou, tensiado e condenado à morte. Com exceção do relato nesses antigos manuscritos, nenhuma outra história dos anos desconhecidos da vida de Jesus jamais foi publicada. Providencialmente, esses antigos registros foram descobertos e copiados por um viajante russo, Nicholas Notovitch, durante suas viagens pela Índia em 1887. Notovitch deleitava-se com as maravilhas dos estimulantes e acentuados contrastes da antiga civilização indiana. Em meio à grandeza natural da Caxemira, ele ouviu histórias sobre o Santo Isha, cujos detalhes não lhe deixaram dúvidas de que Isha e Jesus Cristo eram a mesma pessoa. Ele soube que cópias de antigos manuscritos, preservadas em alguns monastérios tibetanos, continham um registro dos anos da permanência de Isha na Índia, no Nepal e no Tibete. Sem se desencorajar por perigos e obstáculos, Notovitch viajou para o norte, chegando finalmente ao mosteiro de Imis, nas imediações de Leh, a capital de Ladakh, o qual, segundo lhe haviam dito, possuía uma cópia dos livros sagrados a respeito de Isha. Embora recebido amavelmente, ele não teve acesso aos manuscritos. Desapontado, Notovitch iniciou seu regresso à Índia. Mas, num acidente quase fatal, numa passagem traiçoeira nas montanhas, sua perna fraturou-se numa queda. Valendo-se desse incidente como oportunidade para uma segunda tentativa de ver os livros sagrados, ele pediu para ser levado de volta a Imis, a fim de receber os necessários cuidados. Dessa vez, após insistentes pedidos, os livros lhe foram trazidos. Talvez agora os lamas sentissem a obrigação de tratar com a máxima hospitalidade possível o seu hóspede ferido. Uma antiga tradição honrada no Oriente. Com a ajuda de um intérprete, ele copiou meticulosamente o conteúdo das páginas referente a Jesus, à medida que eram lidas pelo superior dentre os lamas. Voltando à Europa, Notovitch percebeu que seu entusiasmo pela descoberta não era compartilhado pela ortodoxia cristã ocidental, que se mostrou relutante em apoiar tal revelação radical. Assim, ele próprio publicou suas anotações em 1894 sobre o título The Unknown Life of Jesus Christ, A Vida Desconhecida de Jesus Cristo. Em sua publicação, insistiu para que um grupo de pesquisadores qualificados fosse enviado para examinar e julgar por si mesmo
o valor desses documentos anteriormente secretos. Embora as afirmações de Notovitch fossem contestadas por críticos nos Estados Unidos e na Europa, a precisão de seu relato foi atestada por pelo menos 2 outras pessoas respeitáveis que viajaram ao Tibete para pesquisar e averiguar a autenticidade desses manuscritos. Em 1922, Swami Abhedananda, discípulo direto de Ramakrishna Paramahansa, visitou o monastério Imis e confirmou todos os detalhes relevantes acerca de Isha, publicados no livro de Notovitch. Nicholas Roerich, em uma expedição à Índia e ao Tibete na década de 1920, examinou e copiou versículos de antigos manuscritos que eram iguais, pelo menos em conteúdo, aos publicados por Notovitch. Ele também se sentiu profundamente impressionado pela tradição oral daquela região. Em Srinagar, foi onde primeiro encontramos a curiosa história sobre a visita de Cristo a esse lugar. Mais tarde, percebemos como era infundida na Índia, em Ladakh e na Ásia Central, a história da visita de Cristo a essas regiões durante sua longa ausência citada no Evangelho. Respondendo aos críticos que defendiam ser a história de Notovitch uma invenção, Roerich escreve: sempre há os que adoram negar desdenhosamente, quando algo difícil entra na sua consciência. Mas, de que modo poderia uma invenção recente penetrar na consciência de todo o Oriente? Roerich observa: as pessoas dessas localidades nada sabem da publicação de um livro, isso é, o livro de Notovitch, mas conhecem a história e falam de Isha com profunda reverência. O relato dos evangelhos sobre os primeiros anos da vida de Jesus termina aos 12 anos de idade. Na sua discussão com os sacerdotes no Templo de Jerusalém. Conforme os manuscritos tibetanos, não foi muito depois disso que Jesus deixou sua casa a fim de evitar os planos para seu noivado, à medida que alcançava a maturidade, o que correspondia aos 13 anos de idade para um menino israelita daquela época. Certamente Jesus estava acima do modelo comum do matrimônio. De que serviriam o amor humano e os laços familiares para aquele que possuía o ardor supremo por Deus e um amor universal que abarcava todos os seres humanos? O mundo nos incita a uma conformidade com seu curso trivial e pouco sabe avaliar os que trilham um caminho mais elevado em resposta à vontade de Deus. Jesus conhecia seu destino divino e foi para a Índia a fim de preparar-se para cumpri-lo.